até onde pode chegar a cota do HCTR11? Essa talvez seja a pergunta do milhão, né? Pessoal, hoje, terça-feira, 25 de abril, a cota do HCTR fechou em R$ 43,96. É isso mesmo que você ouviu. Esse fundo aqui vem sofrendo consistentemente, diariamente, nos últimos meses e no início dessa semana, 24 de abril, voltou a registrar quedas acentuadas, tá? Só no dia de hoje a queda foi de aproximadamente 6%. Galera, vamos trocar uma ideia aqui um pouquinho sobre o último relatório. Bem rapidamente, tá? A gente vai perceber que a gestora do fundo, né, Hectare Capital, fez algumas alterações no seu relatório, fez alguns destaques, no mínimo, curiosos, né? Justamente para tentar acalmar o mercado, acalmar os investidores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Vou trazer no final do vídeo uma planilha para que a gente verifique o real impacto das operações problemáticas no patrimônio líquido do HCTR11, tá? Então eu peço a vocês de antemão, sei que é bem chato isso, mas vocês não têm noção de como uma única curtida impulsiona esse vídeo aqui para mais investidores poderem assistir, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos analisar aí os destaques que a própria Hectare Capital realizou nesse relatório aqui de março. E eu prometo a vocês que tentarei ser mais objetivo, de forma que esse vídeo aqui não ultrapasse aí seus 10, 12 minutos, tá? Eu sei que é bem cansativo aí vídeos com 15, 20 minutos, que é o que eu tenho feito nos últimos do canal, mas prometo que esse aqui vai ser mais objetivo, beleza? Então, olha só, logo de cara a gestão já destaca uma situação no mínimo polêmica, né? Porque ela fala assim, ó, eu não vou ler desde o começo, mas ela diz o seguinte: o fundo HCTR, né, por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos, é um produto com maior volatilidade e voltado a investidores com perfil arrojado. Então, ela logo no início aqui já dá o seu recado, né, no intuito de dizer que, olha, se você investe no HCTR, você precisa entender que você realmente está exposto a riscos maiores. Nada é de graça, né? Não existe almoço grátis. Se você estava tendo ali no HCTR um rendimento de 1,40, 1,30, acho que chegou a pagar 1,60, 1,80, né? No comecinho de 2021, salvo engano, isso não é de graça. Isso basicamente decorre aí da receita de juros do CRI, né, daquele cupom ali de 10, 11, 12%, o que muitas vezes, por um lado, é legal, porque aumenta a rentabilidade do fundo, mas por outro, complica a situação financeira da empresa, porque uma empresa pagar um juros de IPCA mais 12 é muito mais difícil do que pagar um juros de IPCA mais 4, mais 5. Tá, então basicamente é por isso que fundos high grade tendem a não ter inadimplências tão altas como fundos high yield, tá? Basicamente é isso. E no caso aqui, a gestão, ela deu esse destaque meio que para expor essa situação, né, gente? Você está investindo aqui, entenda o risco que você está exposto, tá? Então, assim, eu particularmente concordo até com esse destaque aqui da gestão, tá? Acho que faz sentido sim. A gente percebe que existem muitos investidores que não fazem ideia do que de fato estão investindo, né? No que de fato estão investindo e apenas seguem a manada e vou comprar porque está pagando bem, mas não sabe por que está pagando bem. Então é muito importante que você entenda os riscos dos seus investimentos para que você entenda também quando acontece inadimplência, como é o caso aqui do HCTR, tá? Então, enfim, fica aí a seu critério julgar esse comentário aqui da Hectare, que para alguns, claro, pode ter sido um pouco ofensivo, né? Fica a critério de cada um. Aqui, pessoal, ela destaca um pouco do cenário macroeconômico, né? Ela cita aqui, por exemplo, as demissões em massa que ocorreram aí nos últimos meses lá no Vale do Silício, né? Em empresas como a Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook. Tivemos aí também, ela cita aqui, né, a questão dos bancos aí que sofreram bastante, inclusive 2 fecharam, né? Aí entre o mês de fevereiro e março, enfim. Ela meio que destaca os problemas que vem acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo, meio que para justificar o que vem acontecendo com as empresas devedoras dos CRIs, né? Então, volto a dizer, eu entendo, faz sentido, com a Selic nas alturas como nós estamos hoje, o consumo acaba sendo desincentivado, né? Por exemplo, a Gramado Parques, que tem aí seus ativos localizados em uma das cidades mais turísticas do Brasil, vem sofrendo, né? Entrou aí com um pedido de recuperação judicial. Então pensa, gente, Gramado, vocês devem conhecer, né? Uma puta de uma cidade incrível,
com muita demanda turística, e ainda assim eles estão sofrendo por conta aí da redução, né, do fluxo de turistas e por consequência de receitas. Então veja que de fato o cenário macroeconômico impacta sim fundos high yield como o HCTR. Então eu meio que entendo quando a gestão faz esses destaques macro, tá? A única coisa que me incomoda um pouco é eles darem tanta ênfase nisso, né? Eu sei que talvez não tenha sido essa a intenção, mas parece às vezes que eles jogam toda a culpa no cenário macro, tá? É o que me parece, posso estar enganado, apenas é a minha impressão, tá? E aqui no final eles destacam a questão dos waivers não serem perdão de dívida, tá? É importante que você, investidor, entenda. Quando um fundo concede waiver, ou seja, concede uma extensão para o pagamento, né, daquela dívida, ele não está perdoando ela. Inclusive, muitas vezes, quando o waiver é concedido, existe até um reajuste aí na taxa a ser paga pelo devedor, justamente para compensar, de certa forma, né, a receita que não vai entrar no caixa da empresa durante o período pré-waiver, vamos dizer assim. Então veja, não estou dizendo que é legal, que é bom, que é positivo conceder waiver, não, tá? Isso é muito ruim para nós investidores que procuramos renda passiva, já que com a concessão de waiver, a tendência é que o rendimento distribuído pelo fundo caia, tá? Ele só vai voltar nos patamares normais, vamos dizer assim, quando chegar aí o prazo final do waiver. Então, assim, não é algo positivo, mas é algo normal, acontece, tá? Então é preciso que você entenda quando os waivers forem concedidos, porque somente assim o devedor vai conseguir restabelecer o seu fluxo de caixa. Porque pensa, ele não está tendo receita entrando por conta aí de vários fatores, né? Como eu já citei aqui, não vou me repetir. Então, assim, para que ele consiga restabelecer o seu fluxo e voltar a honrar mensalmente com os pagamentos, ele precisa ter um respiro. E basicamente o waiver é justamente isso, tá? Bom, aqui embaixo ele faz alguns destaques interessantes sobre esses ativos problemáticos, né? O WAM, ele fala um pouco sobre a credibilidade do grupo, né? Veja que ele detém 50% do market share do segmento de multipropriedade do Brasil. Eu mesmo desconhecia essa informação, né? Eu não cheguei a confirmar, mas pelo que a gestão está dizendo aqui, eles representam 50% desse setor que é gigantesco, né? Então realmente mostra como esse grupo WAM, né, WAM, é um grupo grande, consolidado e tal, o que não o deixou isento de sofrer com as receitas e com o seu fluxo de caixa, tá? Então justamente por isso existe aí a ideia de concessão de waiver para este CRI, tá? Então assim, eu não vou ler tudo aqui junto com vocês, recomendo que você baixe o relatório gerencial para ler, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? E a informação mais importante a gente vai ver já já, que é justamente o impacto no patrimônio líquido do fundo que essas operações aqui possuem. Então veja que ele vai destacar também outras operações como o Gramado Parques, né, que a gente teve aí vários fatos relevantes, vários problemas relacionados. Aqui nesse vídeo mesmo, aí anteriormente, acabei de citar para vocês o problema turístico que essa empresa vem enfrentando, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui com vocês, como eu já disse, mas eu já vou trazer o impacto, tá? E ele faz a mesma coisa para o circuito de compras, o famigerado circuito de compras que a gente já conhece tanto e que eu já falei tanto aqui no canal, tá? E aqui, pessoal, antes da gente ir para a planilha, já para finalizar o vídeo, entender o impacto real dos problemas aqui do HCTR, eu destaquei um pouquinho do DRE. Então veja que a receita, ela vinha aí com 16 milhões, a receita de juros, tá? Com 16 milhões em outubro, 15 milhões em novembro, 17 milhões em dezembro, 18 milhões em janeiro. Aí veja só, em fevereiro caiu de 18 milhões para 7 milhões e agora em março caiu para 5 milhões. É realmente assustadora essa queda nas receitas do HCTR, né, gente? Esses números aqui realmente são assombrosos. E aqui no final eu destaquei a questão dos resultados. Veja, ele estava tendo um resultado de 17 milhões, 20, 24, 27, e aí o resultado caiu para 16 milhões no mês de março, aliás, no mês de fevereiro, né? E 14 milhões no mês de março. O que chama atenção é que nos últimos 2 meses, na verdade nos últimos 3, né, ele teve aí uma reserva de lucros. Então veja, lá no mês de janeiro, quando ele teve um resultado de 27 milhões, um resultado maior que ele teve aí nos últimos 6 ou 7 meses, né, ele fez uma reserva de 5 milhões de reais e distribuiu apenas 22. Agora, no mês de fevereiro, mesmo com um resultado horrível, que foi de 16 milhões aqui, ele ainda assim fez uma reserva de 1,5 milhão. E distribuiu somente 15 dos 16. O mesmo aconteceu aqui no mês de março,
onde ele teve uma receita de 14 milhões, porém fez uma reserva de 3 e distribuiu apenas 11. É bem estranho, né? Inclusive eu achei que ele tinha utilizado parte da reserva, mas não, ele fez uma reserva aqui. Então talvez ele esteja prevendo já alguns problemas futuros que venham aparecer aí no mês de abril, maio, junho, né? E fazendo aí um pouquinho desse pé de meia para garantir um rendimento mínimo, né? Talvez aí de 40, 50 centavos para o cotista, tá? E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha para a gente entender o impacto de tudo isso que a gente conversou aqui do relatório gerencial, tá? Então veja, eu atualizei já o patrimônio líquido do fundo, veja que é de 2,6 bi, e o que chama muito atenção é o valor de mercado, né? 970 milhões. Isso corresponde a uma relação preço-valor patrimonial de 0,37, ou seja, um desconto de 63% em relação ao valor patrimonial. É realmente impressionante, né? Salvo engano, é o fundo com maior desconto em relação ao seu VP da bolsa inteira, tá? Da bolsa inteira. Isso aqui realmente chama muita atenção. E aí, galera, o que eu fiz aqui, né? Eu destaquei o peso de cada uma dessas operações que a gente conversou no relatório gerencial e incluí também o fundo XBXO11, que é um fundo que basicamente investe aí na feira da madrugada, tá? Que é o circuito de compras, né? Então, eu adicionei aqui isso só para a gente ter uma ideia melhor do impacto direto e indireto que o HCTR possui nessas operações, vamos dizer, problemáticas, tá? Lembrando, tá? Preste bem atenção. Lembrando que isso aqui não significa que não será honrado pelo devedor. Como a gente já viu, em alguns casos aqui vai ser concedido waiver, ou seja, o devedor vai ter um prazo maior para poder quitar, para poder amortizar a sua dívida junto ao HCTR, o que não significa que a dívida foi perdoada ou que não será pago. Tenha isso em mente. Bom, dito isso, veja o impacto de todas essas operações. 38% do PL, mais de 1 bilhão de reais. Isso aqui é muito dinheiro, né, pessoal? E aí, considerando um cenário hipotético, onde esse patrimônio por alguma razão virasse pó, né, o que não vai acontecer, estatisticamente falando é improvável que isso aqui aconteça, nós teríamos um patrimônio líquido descontado, entre aspas, né, de 1,6 bi, ou seja, eu só peguei o patrimônio de hoje e subtraí o patrimônio dessas operações aqui. Então, ajustando esse valor patrimonial, descontando essas operações problemáticas, nós teríamos um PVP de 0,60, ou seja, um desconto de 40% ainda em relação ao valor patrimonial, já desconsiderando esses problemas, tá? Então assim, gente, eu não tô aqui para recomendar a compra, para recomendar a venda, nem tenho esse poder, né? A minha ideia aqui com esse vídeo é apenas trazer, deixar as cartas na mesa, para que você possa tomar a sua decisão de uma maneira um pouco mais embasada, de uma maneira um pouco mais certeira, tá? Então, esses são os números, tá? Os números não mentem, isso aqui são só números, não tem análise subjetiva aqui. Eu simplesmente peguei aí o peso no patrimônio de cada uma das operações. E por fim, tentando responder a pergunta inicial do vídeo, né? Pode cair mais? Sim, pessoal, pode, porque o valor do mercado do fundo, né, de uma ação, do que quer que seja, depende exclusivamente aí das ofertas de compra e venda. E a gente sabe que o efeito manada, ele não só é muito forte, como ele é muito real. Tá muito real. Então, quando começa a cair assim, a tendência é que continue ainda mais, até que alguma notícia boa apareça, tá? E na minha percepção, essa notícia boa vai ocorrer quando a Selic começar a cair. Tá, foi o que eu disse também nos outros vídeos aí do IRDM, do MCCI. Quando a Selic começar a cair, a renda variável no todo vai valorizar e esse fundo aqui não vai ser diferente, tá? Esse fundo vai voltar a subir, inevitavelmente, tá? E além disso, nós ainda precisamos reiterar que essas operações aqui não viraram pó, elas só tiveram problemas que devem ser sanados aí no longo prazo. Então assim, essas são as cartas na mesa. Espero que você possa tomar sua decisão com um pouco mais de certeza após analisar esse vídeo. E a única coisa que eu peço a você, gentilmente, é que você deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Gente, muito obrigado. Até a próxima.